Graça e paz, irmãos queridos aqui presentes neste culto. Graça e paz a você também que nos acompanha pelo YouTube. Mais uma vez eu tenho o grande privilégio, a grande riqueza de chegar até você para falar da infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Eu quero ler aqui 2 versos iniciando esta live. Vocês não precisam abrir a Bíblia, vocês que estão aqui presentes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versos 1 e 2, Paulo fala uma coisa muito importante. Ele diz: irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que eu vos anunciei, do qual vocês receberam, agora presta atenção, no qual ainda vocês perseveram, por este evangelho vocês vão ser salvos. Aí ele mostra uma condição: se vocês retiverem a palavra tal como eu vou-la preguei. O que Paulo está dizendo? 2 coisas: perseverar no evangelho. O que é perseverar no evangelho? É eu estar em cima das verdades do evangelho da graça de Deus, estar em cima de marcação. É que nem um jogador de um time que joga na defesa, ele vai marcar o atacante. Ele fica grudado, ele tem que não permitir que o atacante faça um gol no seu time. Então a função dele é perseverar, é ficar de marcação em cima para destruir toda e qualquer coisa que aquele atacante quer fazer contra o time dele. Então perseverar é isso, é uma marcação. Eu fico em cima da verdade, eu fico marcando, eu estou perseverando em cima da verdade. Pegar cada parte do Evangelho da Graça de Deus e marcar aquilo em cima, até que aquilo se torne a minha própria vida. Depois Paulo fala uma segunda coisa: por este Evangelho você vai ser salvo se você retiver a palavra. Retiver a palavra tal como eu vou-la preguei. Olha como ele particulariza a coisa. Olha, você vai ser salvo se você retiver a palavra como eu preguei, como eu ensinei. Então eu chego até vocês com a palavra da verdade, a palavra do Evangelho da Graça de Deus. Agora, o que é reter a palavra? Suponhamos que você tem uma bucha, né? Aquelas buchas, tá sequinha ali na tua casa. Aí você põe um recipiente com água e você põe aquela bucha ali na água. O que a bucha vai fazer? Ela vai sugar aquela água, vai trazer para dentro dela aquela água. Quando você tira aquela bucha dali, ela sai carregada de água. O que é reter a palavra do Evangelho? Eu conheço a verdade, sou aplicado na verdade. Eu retenho essa palavra, eu vou absorver, eu vou reter dentro de mim a palavra. Por isso que a Bíblia não é assim: eu vou abrir a Bíblia hoje para ver o que Deus vai falar comigo. Eu vou ler isso. Não, eu tenho que trabalhar em cima da verdade. Trabalhar em cima do Evangelho da Graça de Deus. Perseverar, ficar de marcação em cima, porque a vida espiritual não é uma coisa relaxada, uma coisa que vai e se der. Não, eu tenho que estar de marcação em cima, ativo, retendo a verdade, olhando, ligado naquilo. Você entende? Então eu chego até você para falar deste Evangelho da Graça de Deus. Paulo diz: o evangelho que eu prego não é o evangelho segundo o homem. Eu não aprendi e nem recebi de homem algum, mas foi revelação, mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo encontrou Jesus em Atos 9. Presta atenção nesse detalhe. Até então, todos os apóstolos já eram apóstolos. Pedro era o líder da igreja. Jerusalém já tinha uma igreja estabelecida lá. E os apóstolos anteriores a Paulo já estavam pregando, só que eles trouxeram aquele monte de coisa do judaísmo juntas. Por que Jesus Cristo não foi atrás de Pedro, de João e de Tiago para revelar o Evangelho da Graça de Deus? A igreja já existia, eles já eram apóstolos. Por que Deus esperou até Atos 9 para Paulo ter um encontro com Jesus? E daí para frente o Evangelho da Graça de Deus ser revelado.
Deus esperou um tempo, ainda esse evangelho da graça de Deus estava oculto. Mas em Atos 9, Paulo teve um encontro com Jesus e daí para frente começa a revelação do evangelho da graça de Deus. Nós cremos na Bíblia toda, mas é claro, a Bíblia toda é a palavra de Deus, mas é claro, mas a Bíblia toda não é o evangelho. Velho Testamento não é o evangelho, não leve a mal que eu repita isso. Contar a história de José não é evangelho, contar a história de Moisés foi bonito, não é evangelho. Trazer uma pregação sobre os 7 mergulhos de Naamã é bonito, ele foi curado da lepra, mas não é evangelho. Aquilo é a história do povo judeu, é velha aliança, é a história do judaísmo. O evangelho começa da cruz para frente, quando Cristo morre na cruz, diz está consumado. Dali para frente, quando o sangue é derramado, que se inicia o evangelho. Então, muitas coisas, Paulo teve revelação diretas de Jesus Cristo. Nós vamos falar de uma delas. O que vamos falar hoje não vai ser bem visto para quem está no sistema religioso, não vai ser bem aceito para quem vive em igreja de batalha espiritual, não vai ser bem aceito, eles nem entendem estas coisas. Mas isso foi revelado ao apóstolo Paulo. Então você vai ter que reter isso na tua mente, no teu coração. Isso que nós vamos falar de forma bem simples hoje. Então vamos lá, Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso 14 e 15. Depois nós vamos para Colossenses 2. Também o mesmo verso, 14 e 15. Então, Hebreus, capítulo de número 2. Olha, isso aqui está escrito, você tem que entender. Se está escrito é verdade. Paulo enxergou isso que nós vamos ler? Enxergou. Ele teve revelação a respeito dessas coisas que nós vamos falar. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, é verdade. Não pode não ser a verdade. Então, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Vamos ler e explicar. O que ele está dizendo? Que nós que somos filhos de Deus, nós temos um corpo comum de carne e sangue. Agora ele vai falar a respeito de Jesus Cristo. Olha lá. Destes, semelhante ao nosso corpo de carne e sangue, ele igualmente participou. Jesus não nasceu em forma de homem, não teve um corpo de carne e sangue. Só que o corpo dele, eu já expliquei, não era pecaminoso, não era um corpo estragado, era um corpo perfeito. Então, desses também ele igualmente participou. Agora presta atenção se isso não é a verdade. Para que por sua morte, outra tradução, para que por meio da morte ele destruísse ou aniquilasse. O que é aniquilar? Reduzir a nada. Para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. Tem tradução que está o que tem, mas a verdade é o que tinha o poder da morte. E quem é que tinha o poder da morte? A saber, o diabo. Então o que Paulo está dizendo? Que na morte do Senhor Jesus Cristo, ele teve um corpo de carne e sangue, ele foi para a cruz, ele foi o último sacrifício, estabelece a nova aliança, derramou sangue. Na morte dele, ele destruiu um personagem. Qual personagem que ele destruiu? Alguém que tinha o poder da morte, que tinha um poder sobre a morte. Quem foi essa pessoa que tinha o poder sobre a morte? A saber, o diabo. Então olha que coisa, se você for ler um texto desse, em lugares que não tem entendimento da palavra de Deus, eles vão ler, está escrito na Bíblia, mas eles não vão acreditar que isso é verdade. Eles vão dizer assim, ó, não é bem assim. Não é bem assim, não, isso não pode ser isso. E vão dar muitas desculpas, mas é justamente isso que está escrito na palavra de Deus. Agora vamos lá, Colossenses capítulo de número 2, vamos lá, Colossenses capítulo de número 2. Nós vamos ler versos também 14 e 15, a mesma coisa. Os dois são capítulos 2, versos 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15, vou ler. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E depois que ele quita a nossa dívida na cruz, olha lá, e despojando os principados e potestades, repare bem, Hebreus 2,14 fala de um personagem, que é o diabo. Agora isso aqui está dizendo de principados e potestades. São muitas coisas, não é um único personagem, são vários principados e potestades. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, o mesmo efeito que a morte deles na cruz teve para Hebreus 2,14, é o mesmo efeito que na cruz tem sobre principados e potestades. Olha lá, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O que é despojar? É privar de posse. É como você chegar para uma pessoa e despila, tirar toda a roupa dela, deixar ela nua. Então o que Paulo está dizendo? Que os principados e potestades do mal, Cristo fez eles triunfando deles na cruz. Os despiu de qualquer poder, de qualquer autoridade, de qualquer domínio, triunfou deles aonde? Na cruz. Agora isso já aconteceu. Eu preciso acreditar que isso é verdade. Por quê? Porque você vê no meio evangélico uma batalha espiritual imaginária. Tudo é demônio, tudo é o diabo. Eles apresentam um diabo que tem 50% do poder e Deus tem o outro 50% do poder. Entende? E são poderes iguais, eles igualam o poder do diabo com o poder de Deus. Então o diabo vem, aliás, Deus vem e faz uma obra na vida da pessoa. E se a pessoa descuidar, o diabo vem e destrói aquilo que Deus fez. Aí os anjos de Deus entram em batalha com os demônios e ficam se degladiando. Uma hora o demônio está vencendo, outra hora é Deus que está vencendo. Na mente deles, eles igualam o poder de Deus ao poder do diabo. Então você vê pessoas que, se a igreja de batalha espiritual, elas só falam no diabo, tudo é o diabo. Mexeu a cortina, é um demônio. A esposa se irritou, tem um demônio. O filho desobedeceu, tem um demônio. Eles fazem cultos, todo culto tem libertação. Sai demônio. Um monte de gente crente há 30 anos que ainda o demônio não saiu. Ainda eles precisam tomar um passe, uma sessão de descarrego. Ainda eles estão numa batalha espiritual. Eles pensam que com água orada eles vão vencer o diabo. Eles pensam que com uma rosa vence o diabo. Eles pensam que um corredor de sal grosso vence o diabo. Que um cajadinho ungido vence o diabo. Olha a cabeça deles. Eles pensam que essas coisas inanimadas vencem o diabo. Eles não têm nenhuma noção que antes que o planeta Terra existia, o diabo já existia. Que o diabo foi um querubim da guarda, conforme nós vamos ler, e viveu na presença de Deus antes de ser diabo. Que o diabo conheceu os louvores nos céus, conheceu Deus pessoalmente, que traz uma inteligência muito maior que os homens. E aí a pessoa está com um pouquinho de água orada, ela vai jogar uma aguinha, e ela vai vencer um ser ultra inteligente, que já foi aniquilado na cruz, eu vou falar isso, com um pouquinho de água. Então essas pessoas vivem nessa batalha espiritual, nessa guerra, tudo eles veem demônio, eles não têm nenhuma noção que a única coisa que venceu os demônios e os diabos, e o diabo foi Jesus Cristo na cruz, que a única coisa que nos deu vitória sobre eles não foi o meu jejum, não foi porque eu subi no monte, porque eu fiz uma vigília, porque eu gritei, sai, 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 tudo isso é um teatro. A única coisa que venceu o diabo foi o que Cristo fez na cruz. É o único poder que se manifestou contra o diabo e o aniquilou foi o que Cristo fez na cruz. Está bem claro isso? Então, isso aqui está na Bíblia, eu não estou inventando, eu não estou dizendo que, olha, eu estou inventando, Deus me deu uma revelação que os demônios, os principados e potestades foram despojados. Olha, eu estava orando, eu tive uma visão que Deus falou que o diabo foi aniquilado na cruz. Não, eu não estou.
inventando isso. Eu estou lendo para você o que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Pedro não enxergou. Se você fosse falar esse assunto com Pedro, Pedro ia falar assim, olha, o diabo, nosso adversário, ele está como um leão, rugindo ao redor de cada crente, procurando quem possa revelar. Pedro não entendeu nada sobre Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Na cabeça de Pedro, ainda o diabo está como um leão rugindo em volta do crente. Já pensou um leão em volta de você? Uau! Já pensou que loucura? Procurando quem possa tragar, ele vai te devorar. Pedro disse numa das suas cartas, olha, as coisas que Paulo escreveu são difíceis de entender, difíceis de explicar. O próprio Pedro, na sua carta, se eu não me engano, é sua segunda carta, ele disse que o que Paulo falava era coisas difíceis de entender. Ele próprio tinha dificuldade de entender. Pode ser que Pedro nunca leu uma carta de Paulo aos Colossenses, porque foi enviado aos gentios. Pedro viveu em Jerusalém. Pedro era líder de uma igreja de judeus, não dos gentios. Vocês estão entendendo isso? Então eu preciso separar esse entendimento, olhar para aquilo que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Ele disse, se você vai ser salvo se você retiver a palavra como eu preguei. Você vai perseverar no evangelho. Ele falou assim, a palavra como eu preguei, como eu ensinei vocês. Presta atenção nisso. Então eu estou te dizendo aquilo que Deus revelou a Paulo. E olha, Paulo foi o único, desculpe eu falar sempre isso, que foi arrebatado até o terceiro céu. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele diz, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas foi até o terceiro céu e ouviu coisas que não era lícito ao homem dizer. Entende? Vocês estão entendendo? Então Paulo foi até lá, ele viu o terceiro céu onde Deus está agora, onde Jesus Cristo está, onde estão os anjos, os arcanjos, são os lugares celestiais. Ele viu, ele foi até lá, a coisa foi extraordinária. Nenhum dos outros apóstolos viram, ou melhor, foram até o terceiro céu. Está bem claro isso na sua mente? Então essas verdades é o que eu encontro no Evangelho da Graça de Deus, que tem que ser pregado e ensinado para as pessoas. Agora, quem é esse diabo e quem são essas potestades e principados que Jesus os despojou? Agora vamos para a palavra de Deus, Isaías, vamos lá. Isaías 14, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Isaías 14, vamos ler dois textos, Isaías e Ezequiel. Eu sei que no meio de pregadores do Evangelho da Graça de Deus, tem alguns dizendo que o diabo não existiu como pessoa, né? Mas isso aí não é verdadeiro. Isso aí não é verdadeiro. Então vamos lá, Isaías, o que eu falei? Isaías 14, né? Isaías 14. A partir do verso 12, presta bastante atenção, são textos que se referem ao diabo, que não era diabo ainda, ele era um querubim. Ele veio se tornar diabo depois disso que ele fez diante de Deus. Então olha lá, Isaías 14, 12. Como caístes do céu, ó estrela da alva, né? Filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei o que? Semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. O que esse texto está mostrando? Que o diabo, ele quis assentar-se num trono acima de Deus, quis ser semelhante ao Altíssimo. Se exaltou sobremaneira diante de Deus, como se ele quisesse dar um golpe de estado em Deus, lá nos céus. Contudo, ele será precipitado para o reino dos mortos. Isso aqui é um quadro, é um tipo daquilo que
aconteceu lá nos céus antes que existisse planeta Terra, antes que existisse o homem, antes que existisse esse mundo que nós estamos vivendo, essa nossa criação. Está bem claro isso na sua mente? Então nós estamos falando de Hebreus 2,14, que diabo que foi destruído ali. Agora vamos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, vamos lá para Ezequiel, Ezequiel capítulo 28. Nós vamos ver uma outra coisa ali. Ezequiel 28, a partir do verso 14. Vamos fazer uma leitura maior agora. Ezequiel 28, 14. Tu eras, veja bem, olha o que ele está dizendo. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Até então, ele não é diabo ainda. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, né? Era perfeito nos teus caminhos desde o dia em que fostes criados. Então esse querubim da guarda que se tornou um diabo é um ser criado por Deus. Presta atenção. Ele foi criado por Deus. Quem criou a mente deste querubim da guarda? Foi Deus. Deus criou a mente dele. Ele foi um personagem criado por Deus. Como alguém que foi criado por Deus, cuja mente foi feita por Deus, pode dar um golpe em Deus, pode enganar a Deus e pode ter um poder semelhante ao de Deus. Isso é impossível, não existe isso. Se ele foi um querubim criado, quem fez a mente dele, quem deu capacidade de inteligência para ele, foi o próprio Deus. Deus está muito acima de diabo, de querubim. Está bem claro isso na sua mente? Vamos em frente, vou ler de novo, 14. Tu eras querubim da guarda, ungido te estabeleci, permanecias no monte santo, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Olha lá, olha o que aconteceu dentro dele. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Então, esse texto dá a entender o quê? Que ele era um ser muito belo, muito bonito. Ele se elevou na sua sabedoria, na sua beleza, se exaltou e quis ser alguém acima de Deus. Continua a leitura, verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, presta atenção, pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra e aos olhos de todos os que te contemplam. Agora olha o verso 19. Todos os que te conhecem entre os povos estarão espantados de ti, venha a ser objeto de espanto. Olha lá, e jamais subsistirá. Chegaria um tempo que ele jamais subsistiria. Então aqui ele já cai debaixo de uma maldição de Deus. Então esse aqui é o Hebreus 2,14. É aquele que em Mateus 4 apareceu para tentar Jesus. É aquele que entrou em Judas, conforme está lá em João, para levar Judas a trair Jesus Cristo. É esse personagem que nós estamos falando. Você está acompanhando? Esse é de Hebreus 2,14. Agora, quem são o de Colossenses 2,14 e 15? Quem são aqueles principados e potestades? Agora vamos lá para Apocalipse. Apocalipse não é evangelho. Muitas coisas de Apocalipse já aconteceram. Esse capítulo 12 que nós vamos ler, já aconteceu. Apesar de ser Apocalipse, são coisas que já aconteceram. Então no capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 7. Olha aqui, ó. Ele vai narrar aqui o que aconteceu no céu,
quando esse querubim da guarda se elevou, quis sentar um trono acima de Deus, quis ser semelhante ao Altíssimo. Agora ele vai narrar o que aconteceu lá antes do nosso planeta existir. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, aquele é apresentado como dragão. Pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Então o dragão, que é o diabo, tem anjos a favor dele, tinha anjos a favor dele. Todavia não prevaleceram, nem se achou no céu lugar para eles. Olha lá, agora, quem são esses principados e potestades? Veja aqui. E foi expulso o grande dragão, olha lá, a antiga serpente de Gênesis 3, está vendo aqui? Que se chama Diabo e Satanás. Não, vamos com calma. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, ele vai lá em Gênesis dizendo que aquela serpente era o diabo, que se chama Diabo, que se chama Satanás. O sedutor de todo mundo foi atirado para a terra, ele foi sozinho. E com ele os seus anjos. Quem são esses anjos? Olha o verso 4 desse capítulo 12. Na sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, nessa queda, esse dragão ele trouxe na sua cauda a terça parte das estrelas dos céus. Quem são essas estrelas do céu? São os anjos. Então, nessa rebelião contra Deus que aconteceu com esse querubim, ele conseguiu persuadir a terça parte, dividido todos os anjos do céu em 3 partes, ele trouxe uma parte a favor dele, arrastou na sua cauda e foi lançado aqui para a terra. Então, quem são os principados e potestades de Colossenses 2, 14 e 15? São esses anjos que veio nesta queda de Satanás aqui na terra. Você entende isso? Não está fácil de entender essas coisas. Então, Hebreus 2,14, ali fala da pessoa do diabo que foi aniquilado e destruído na cruz. E Colossenses 2, 14 e 15, fala desses principados, esses anjos que caíram, foram arrastados pelo diabo e caíram aqui na terra. São esses os principados e potestades. Agora, ninguém os venceu no Velho Testamento. Nenhum homem fez alguma coisa para os vencer. O único que fez alguma coisa que os venceu realmente foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos a alguns textos que Jesus falou. João capítulo 12, vamos lá. Antes da cruz, Jesus já está dizendo que isso ia acontecer. Então, João capítulo de número 12. Só o verso 31 e 32. João 12, 31 e 32. Então eu vou ler. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Jesus está prestes a ir para a cruz. Então ele já está dizendo, olha, chegou o momento, esse mundo vai ser julgado. Vai ser julgado aonde? Na cruz. E ele diz, e agora o seu príncipe, quem é o príncipe deste mundo? É o diabo. O seu príncipe será expulso. Alguma coisa ia acontecer com o diabo. Jesus vai para a cruz, esse mundo vai ser julgado na cruz. E o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele seria expulso. Ele sofreria um dano por aquilo que aconteceria na cruz. Aí mesmo em João, capítulo de número 16, vamos lá, Jesus está falando nesse capítulo sobre o Consolador, o Espírito Santo. Vamos ler um verso ali, verso 11, diz assim, vamos ler desde o 7, vai. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Isso antes da cruz, isso para nós já aconteceu. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Agora, o que o Consolador faria? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, olha lá, já está julgado. Jesus não foi para a cruz ainda. Mas
ele está prestes a ir para a cruz e o príncipe desse mundo já houve uma sentença sobre ele. Olha, ele vai para a cruz e a sentença vai se cumprir, vai ser destruído, vai ser aniquilado. Não está claro isso? Está claro. Você que tem os olhos do coração iluminados. Então, esta batalha, este medo do diabo, estas coisas loucas que estão na mente da maior parte dos crentes, é uma loucura. Eles vivem amedrontados, atemorizados. É uma batalha espiritual que eles pensam que eles vão vencer. Eles não têm nenhum entendimento que nunca os esforços deles trariam qualquer vitória. A vitória vem por aquilo que Cristo consumou na cruz. É Cristo que é o que aniquilou o diabo, que despojou todas as principais e potestades, que são esses demônios que vieram arrastados na cauda daquele dragão de Apocalipse capítulo 12. Você entende isso? Então, na cruz estas coisas aconteceram. Olha, quando a gente não entende o que aconteceu na cruz, não entende o evangelho, a gente vive com medo, vive supersticioso. Existe o evangelho supersticioso sendo pregado, que o diabo está em todas as coisas, o diabo está numa imagem, o diabo se esconde no telhado da pessoa, o diabo está no meio no colchão entre o marido e a mulher, por isso que eles não se entendem. Foi pregado o evangelho supersticioso que destrói a mente das pessoas e põe as pessoas debaixo de medo. E a maior parte, se você falar isso que eu estou falando para eles não vão acreditar no que aconteceu na cruz. Só quem tem os olhos do coração iluminados é que tem condições de enxergar. Então eu digo para você, você não precisa ter medo de diabo, de demônio, de macumba, de olho gordo, de feitiçaria, de nada. Você é um crente, uma pessoa salva, liberta totalmente desse império todo das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor. Você é salvo, você não precisa de culto de libertação, de oração forte, de imposição de mãos, de óleo na testa. Não existe. Veja se Paulo alguma vez propagou algum culto de libertação. Não tem nada disso no Evangelho da Graça de Deus. Veja se Paulo alguma vez ensinou que se deve fazer campanha para uma pessoa ser liberta. Não existe essas coisas na Bíblia. Abra os olhos. Olha as cartas de Paulo. Paulo nunca praticou esse tipo de coisa. Paulo nunca praticou esse tipo de coisa. É a igreja atual que injetou no meio do evangelho esse monte de prática. Segunda-feira, culto para você ser próspero. Terça-feira, um culto para alcançar uma vitória. Quarta-feira, um culto para a família. Quinta-feira, um culto não sei do que. Sexta-feira, sessão de descarrego. Sábado, isso. Domingo de manhã, à tarde e à noite. Inventaram um monte de coisas que você olha para aquilo que Paulo escreveu. E Paulo nunca praticou e nem ensinou a igreja a praticar esse tipo de coisa. Você entende? Então existe um evangelho paralelo à verdade. Não é a verdade. Ele está na maioria dessas igrejas da mídia, que encobre e põe um véu na mente das pessoas, elas não conseguem entender o evangelho da graça de Deus. Entende isso que eu estou dizendo? Agora volta nos textos normais. Hebreus 2,14, para a gente concluir tudo isso que nós lemos aqui. Hebreus 2,14. Vamos ler com calma a mesma coisa. Você já está aí? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. O que ele está dizendo? Que nós que somos filhos, nós temos um corpo de carne e sangue. Então um dia Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, Deus que se fez homem, um dia ele veio aqui na terra e ele teve um nascimento sobrenatural. Ele se fez carne, ele se fez. E ele teve um corpo de carne e sangue, mas o corpo de carne e sangue que ele teve não era pecador como nós. Ele não veio de Adão, era uma carne perfeita, era um corpo perfeito, que não tinha as mesmas tendências e defeitos que o nosso tem. Então está dizendo, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, ele também igualmente participou. Para quê?
entre muitas coisas que aconteceu na cruz, para que por sua morte, presta atenção, para que por sua morte, se ele não morre, não tinha como acontecer isso. Você tem que entender que Jesus teve um ministério em 3 etapas, as 3 fases do ministério de Jesus. Então, na graça de Deus, eles estão falando só ressuscitado, ressuscitado, mas Jesus de Nazaré, que veio como homem, que foi judeu, que cumpriu a lei, teve a primeira fase do seu ministério, ele veio como judeu para cumprir a lei, ele fez aqueles milagres, ele se submeteu à lei, foi obediente à lei para poder cumprir a lei. A segunda fase é quando o Cristo ele morre, ele se torna o Cristo morto, é a segunda fase do ministério, quando ele se torna o sacrifício perfeito dele, ele morre e se cumpre tudo aquilo que a lei exigia, se cumpre, ele se torna o sacrifício perfeito e o último sacrifício da lei. E a terceira fase do ministério de Jesus é quando ele ressuscita e assume um corpo glorificado. Uma é melhor que a outra? Não, as 3 juntas formam o ministério de Jesus Cristo. Todas são importantes. Agora, o que é que foi que aniquilou e destruiu o diabo? Não foi agorada, não foi unção com óleo, não foi água do Rio Jordão. Olha lá o texto, para que por sua morte ele fizesse o quê? Para que através da sua morte, para que pela morte dele, ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, pastor, o senhor quer dizer que o diabo foi destruído? Não sou eu que quero dizer. É o que está escrito aqui. Isso aqui não é a Bíblia? Não está escrito? Então, como eu posso dizer que isso não é bem assim? Onde está a minha fé? O que é uma coisa destruída nesse sentido? Suponhamos, eu já dei esse exemplo, uma pessoa compra um carro zerinho, carro novinho, ele tem um descuido, esse carro pega fogo. Esse carro pegou fogo, queimou estofamento, painel, plástico, a direção, queimou os pneus, queimou tudo. Queimou tudo. Motor, né? Aí você olha lá, apagou o fogo. Continua sendo um carro? Continua sendo um carro. A roda de ferro está lá. Porém, um carro destruído. Aconteceu uma coisa com ele que o destruiu. Ele continua sendo carro. É carro. Mas ele foi destruído. Ainda é isso que eu quero que você entenda. O diabo continua sendo o diabo? Claro. Porém, destruído. Agora, eu preciso saber na minha mente definir isso. Olha, uma coisa é a pessoa que está no mundo, não conhece a verdade. Ele nem sabe nada da Bíblia. Essas cartas não foram escritas para estas pessoas. As cartas de Paulo foram escritas para os salvos. A diferença de um salvo e de um perdido é gigantesca. Isso aqui não tem valor nenhum para quem está perdido. Eles não sabem nada dessas coisas. Mas isso aqui é o evangelho da graça de Deus para nós que somos salvos. Isso é vivo para nós, para o mundo. Não tem valor nenhum, é isso que nós estamos lendo. Mas para quem é salvo, são as verdades que sustentam a nossa salvação. Então o diabo foi destruído. Essas cinzas não podem fazer nada contra a igreja. Você entende isso? Não tem poder para tocar no Filho de Deus. Não tem esse negócio de Deus fez uma obra e o diabo vem e vai desfazer. Não existe isso, meus irmãos. Não tem esse negócio, Jesus salvou uma pessoa, vem o diabo dela, vai levar ela para a perdição. Não tem esse negócio. Está bem claro isso? Não tem essa batalha. Eu estou lutando uma batalha espiritual. Tem na cabeça de quem não conhece o evangelho. Ele está no evangelho terrorista que puseram na cabeça dele. Não tem isso. Deus, ele tem todo o poder, está acima de todas as coisas. O diabo não tem poder. E vou te falar uma coisa. O diabo faz um plano assim, eu vou fazer isso, vou vencer. Quando ele termina de fazer tudo que ele fez, ele descobre que tudo que ele fez foi só para cooperar com a obra de Deus. Ele não tem inteligência para isso. A mente dele, quem fez foi Deus. Como uma mente feita por Deus vai ter domínio sobre o Criador? Não existe essas coisas.
O evangelho te liberta, te põe numa nova condição de vida, te dá uma outra visão. Então esse monte de crente que só fica lá, sai o tempo todo, eles não entendem nada do que é evangelho, eles estão aprisionados num cativeiro terrível, vendo o diabo em todas as coisas. Agora ele foi destruído, foi. Isso é para a igreja, é nossa herança. O mundo é uma outra coisa. O mundo não é igreja, mas nós somos igreja. Isso aqui é o nosso testamento, é o Novo Testamento no sangue de Jesus Cristo. Você acredita nisso? Então, para nós ele foi removido. Eu não estou com medo que ele vai me tocar. Eu não estou com medo que alguém pôs um olho gordo. Olha que coisa horrível. Alguém me olhou assim para mim com o olho gordo. Não existe isso nessas expressões na Bíblia. Isso é macumba. E a pessoa olhou para mim com o olho gordo e um mal veio para mim, está na minha vida. Olha, eu sou de Deus, sou filho de Deus, liberto do império das trevas. Um ser humano olhou para mim com o olho gordo. Olhou para mim e alguma coisa do olho dele, um olho gordo, vai fazer mal para mim. Eu preciso ir na igreja para quebrar o olho gordo. Vocês estão entendendo que loucura é isso? O indivíduo lá acendeu uma vela preta, branca, vermelha. Agora aquilo que ele fez lá vai me pegar. Eu sou filho de Deus, liberto do império das trevas, conheço essa verdade. Então ele fez aquilo e Deus é muito fraco. Porque Deus vai deixar aquele mal vir e me pegar. Vocês estão entendendo ou não? Não vai, meus irmãos. Nós somos salvos, nós somos povo de Deus, nós somos igreja. Libertos do império das trevas. Na morte do Senhor Jesus Cristo, o diabo foi aniquilado ou não foi? Foi definitivamente. Essa é a nossa fé e nós não temos medo de diabo e não pregamos poder de diabo. Para nós o diabo já era, foi eliminado. Nós somos igreja. É ou não é? Agora quem não entendeu isso, ele vive numa guerra. Tudo que acontece, vai falar assim, alguém mandou um zap para mim, pastor, mas isso aí que acontece no mundo, um monte de morte, um monte de roubo, sabe o que é isso aí? Isso aí é o mal que o pecado deixou. Isso aí é o ser humano corrompido na sua natureza humana, com a sua mente corrompida, cheia de coisas ruins que destrói uns aos outros, não é? O que leva os políticos a roubarem uma nação é aquilo que está na carne deles, na mente deles, é aquilo que eles são. Por que existe doença? Porque uma criança morre? Porque uma criança nasce defeituosa? Um dia eu estou falando de Jesus para uma moça, ela falou assim, esse Deus de amor aí, se Deus existisse, por que a criança nasce defeituosa? Porque as pessoas morrem, porque um mata o outro. Sabe por que existem essas coisas? Por causa do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, todos pecaram. O pecado é um sistema de corrupção, de destruição que entrou na natureza humana, no planeta, por causa do pecado de Adão, e ele vai corrompendo, uma coisa que não para, e a programação do pecado é corromper o planeta, e não vai parar. Por isso que o homem é mais corrupto e vai ser mais corrupto, por isso que existe doença. Como que aparece um vírus, uma coisinha insignificante? De onde vem e entra no corpo humano e mata aquela pessoa, quebra toda a imunidade dela? Hein? Por causa do pecado, essas coisas se tornaram vivas, essas coisas se manifestam, porque o planeta está em decomposição. Não adianta orar, Deus livra o Brasil, Deus faça isso. Não é oração de tolo, porque está tudo programado para isso acontecer. Então essa coisa entrou no planeta, está arrasando o planeta, vai desmatar a Amazônia, está na mente dos homens corrompidos que querem lucro, entende? É isso aí. Agora as pessoas põem tudo culpa no diabo, a pessoa vai lá, trai a esposa, foi o diabo. Não foi o diabo não, foi ele mesmo, a carne dele, o pecado que existe na carne dele. Não vem dizer que foi o diabo. Tudo é o diabo, vocês estão entendendo? Para nós, somos igreja, o diabo foi aniquilado, despojado, eliminado da nossa vida, da nossa fé. Por isso que nós não pregamos diabo. E os principados e potestades? Agora vai lá, Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo número 2. Ele despojou os principados e potestades e triunfou deles na cruz.
14:15. Tendo cancelado o escrito de dívida, era contra nós, constava de ordenanças, nos era prejudicial, toda a nossa dívida que a lei apontava. O que aconteceu? Cancelou o escrito de dívida, era contra nós, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então nós que somos igreja, isso é escrito para a igreja. Isso não foi escrito para quem está perdido. Quem está perdido não está na aliança. Isso não serve para ele, isso só é válido para nós que estamos no Novo Testamento. Está claro isso? Precisa saber separar mundo e igreja. As pessoas misturam tudo, acham que existe essa mistura. Não, nós fomos transportados, nós somos separados por Deus. Removeu toda a dívida na cruz. Você não deve nada, eu não devo nada, a igreja não deve nada. Tudo que nós devíamos, Cristo pagou na cruz. Toda a maldição ele desfez na cruz. Tudo que nos condenava acabou na cruz. Nós somos redimidos, justificados, perdoados, salvos e nunca vamos perder a salvação. Agora ele se volta, depois que a dívida é paga na cruz, agora ele se volta para os principados e potestades do mal. O que ele diz? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfou de todos eles aonde? Na cruz. O que é despojar? É como você tirar a roupa da pessoa, deixar ela sem nada, deixar ela nua. Foi isso que Cristo fez na cruz. Despojou os principados, deixou eles nus, sem autoridade, sem domínio, sem poder, sem força, sem nada. Ele já fez isso. E isso foi revelado ao apóstolo Paulo. Fez ou não fez? Não está escrito aqui? Se está escrito é verdade, mas não é. Como não é bem assim? O problema é que as pessoas misturam tudo antes da cruz e não sabem distinguir o que é evangelho e o que não é. Elas vão ver lá, aquele endemoniado gadareno, pronto, ó, vamos orar que sai demônio. Eles acham que o crente é que nem endemoniado gadareno. E o menino tinha lá, o menino mudo tinha um demônio, aí Jesus expulsou, soltou a língua dele. Eles acham que a igreja é como aquele menino mudo que está antes da cruz, que o evangelho não vigorava ainda, que tudo era debaixo da lei. Ele acha que o crente tem aquilo ali. Mas todos eles foram despojados. Acabou, é isso que nós cremos. É isso que nós cremos. Está bem claro isso que eu estou dizendo para você? E para terminarmos, vamos lá para Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler ali, a partir do verso 19. Está falando a respeito da... Eu não vou ler a oração, não. Vamos ler só a partir do verso 19. Efésios 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, olha lá, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora presta atenção, Cristo ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais, com toda a autoridade, olha lá, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha lá, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que esse texto está dizendo? Cristo está sentado nos lugares celestiais, acima de todo poder, domínio, principado, tudo que você pode imaginar. Cristo é a autoridade máxima, é o poder máximo, é o administrador de todas as coisas. Nada acontece fora da sua administração. Ele é o poder máximo, está acima de todas as coisas. Não tem nenhuma força que é capaz de se levantar contra ele e subjugá-lo, de tocar na igreja. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Ele está acima de todo o principado, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Então eu não estou crendo num Cristo fraco. Eu creio em Jesus Cristo poderoso, administrador, que mantém a minha salvação, que conhece a minha vida, que não tem nenhum poder que possa me tocar
que não seja do controle dele. Entende? Eu não estou com medo do monte de coisa. A nossa alma pode temer a situação econômica, você pode estar passando aperto financeiro, vem um nozinho no seu coração, uma preocupação, é normal. Mas temer qualquer entidade espiritual, qualquer poder espiritual que queira vir contra a minha vida para me fazer mal, não existe isso, porque Jesus Cristo é o poder máximo, está acima de todas as coisas. Agora eu estou sujeito a um mundo estragado, tenho um corpo estragado que fica doente, e vou passar as aflições como qualquer um, porque eu estou num sistema corrompido, que se corrompe, programado para destruição. Eu estou num país que o governo erra, eu vou sofrer as consequências do erro dele financeiramente. Estou num país que o governo fez um monte de coisa errada, eu estou vivendo aqui, eu vou sofrer as consequências dessa política. Isso não quer dizer que eu não sou igreja, que eu sou cabeça e não cauda, que eu não seria atingido por nada. Não, eu vivo numa economia ruim, num país politicamente corrompido. Vou sofrer consequência, mas poder espiritual vir na minha vida, me subjugar, me tirar das mãos de Deus, me fazer perder a salvação, isso tudo já foi aniquilado e destruído por Jesus na cruz do Calvário. Agora, falando isso, eu sei que muita gente isso vai desagradar muita gente. Sabe por quê? Porque não conhece o Evangelho da graça de Deus, mas nós conhecemos, vamos perseverar no Evangelho e reter a palavra de que forma? Tal como Paulo nos ensinou e escreveu. Fala assim, amém. Então nós vamos ficando por aqui. Você da internet, foi uma alegria estar com você. Quero declarar esta frase para terminarmos esta live. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.